Amém? Glória a Deus. Cadê o amém? Amém? Ô, glória. Graças a Deus, fui convidado para trazer a palavra do Senhor. Faz um pouco de tempo que eu não trago a palavra, mas graças a Deus o Senhor me chamou, né? A pastora sentiu de trazer, entendeu que eu deveria trazer a palavra nessa noite. Então Deus vai me usar para trazer a palavra para você. Aleluia. Se você trouxe a palavra de Deus, quem trouxe a Bíblia aí, ergue ela para mim ver assim, ó. Aleluia. Traga a Bíblia na casa de Deus, amém? Traga a palavra do Senhor. Porque essa Bíblia aqui é o manual da nossa vida, a vida do crente. Nós somos regidos pela palavra de Deus. Amém? Traga então, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia. Já oramos. Então abra sua Bíblia comigo. Você vai lá perto de Apocalipse, para você achar mais facilmente. Oh, glória a Deus. Na epístola, né? De João, foi um dos apóstolos. No capítulo 2, no versículo 20, um versículo muito conhecido. Primeiro João, capítulo 2, versículo 20. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, irmão, levanta a sua mão aí, ó. Não sei se nós temos no telão aí. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Se você não trouxe a palavra, olhe no telão. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Se você não achou também, erga sua mão com o obreiro, está com a palavra de Deus. Erga sua mão com o obreiro, vai te orientar. Preste atenção na palavra de Deus. Não fique zanzetando, não fique andando, conversando. Vá tomar água somente se necessário mesmo, não tiver jeito. Vá no banheiro somente se for necessário. Presta atenção, porque o momento mais importante é agora, porque é a hora que Deus fala conosco. Diz assim: vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Amém? Um versículo muito curto, e eu vou tentar resumir aqui sobre a unção de Deus, sobre o que é a unção de Deus, porque essa unção que nós estamos na campanha da unção, ela é muito vasta, e no entendimento que Deus me der, Ele me deu, eu vou tentar passar para você. Para mim passar para você a palavra de Deus, eu tenho que ter uma unção sobre mim, amém? Se você não tiver uma unção, você não consegue passar a palavra de Deus. Então você tem que ter um entendimento, uma graça, uma unção de Deus. No Evangelho de 1 João, aqui no Evangelho de 1 João, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo João, aquele que andou com Jesus, já estava de idade, já tinha se passado muitos anos. E esse daqui é o mesmo que escreveu Apocalipse. Ele escreve a uma das igrejas, porque estava tendo dentro das igrejas algumas pessoas, uns judaizantes, algumas pessoas da época, que estavam falando, dizendo que Cristo não tinha ressuscitado, e negavam a ressurreição, negavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, levantado, retornado para o céu. Essas pessoas aqui, no que se entende, eles conheceram a palavra de Deus e se desviaram dela. Então existia um espírito dele, do anticristo, que estavam levando a negar a Cristo. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pessoas que eram da igreja, pessoas que tinham se convertido,
mas que tinham abandonado a fé, estavam negando a Cristo, estavam negando a ressurreição de Cristo. E a doutrina da ressurreição é a base fundamental, porque nós cremos nela. Porque se nós não crermos que Jesus ressuscitou, nós não poderíamos receber os benefícios que Cristo nos deu. Por quê? Porque com a morte de Cristo e a sua ressurreição, Jesus disse assim, que depois que ele ressuscitou, ele falou assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então Deus exaltou ele de sobremaneira, que deu domínio total, reconhecidamente, por causa do sacrifício que ele fez. O próprio Pai, Deus, colocou ele como dominador e disse que a partir daquele momento ele era o representante do homem. Jesus é o representante do homem. Por quê? Porque Jesus tem um corpo de carne, está no céu, está com os furos nas mãos, e ele vive por interceder por nós. Por quê? Porque ele é o representante do homem. Como Adão pecou e era o representante do homem, e Adão pecou e a sua geração herdou o pecado, porque nós queremos assim, então Jesus veio, pagou o preço e se tornou-se o representante. Então todos aqueles que nascem de novo, nascem com a representação de Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus nos representa no céu, e hoje ele está para interceder por nós. Hoje Jesus é o nosso advogado. Através de Jesus, do sacrifício de Jesus, por causa da sua morte, nós recebemos benefícios. E um benefício que é tremendo, que foi nos dado para nós, é a unção. Por quê, irmãos? Quando Jesus estava aqui na terra, ele dependia totalmente da unção do Espírito Santo. E a unção que vinha sobre Jesus, que era o Espírito Santo que o capacitava, estava com ele na plenitude total, 24 horas. Jesus, ele andava em Espírito. Jesus fazia as coisas com direção. Nós muitas vezes não fazemos as coisas com direção, porque nós saímos da direção da unção do Espírito Santo. Então nós erramos, nós falhamos. Jesus não, irmãos. Diz a palavra do Senhor que na boca de Jesus não houve engano. Das nossas palavras sai engano. Nós falamos coisas enganadamente. Nós soltamos palavras por engano. Mas Jesus não. Jesus não saía palavra de engano, de erro, de pecado. Quando ele tinha que ser duro, ele era duro. Quando ele tinha que ser manso, ele era manso. Então ele tinha total direção. Muitas vezes nós elogiamos pessoas que não deveríamos elogiar, ofendemos pessoas que não se pode ofender, que não podemos ofender as pessoas, mas dizemos palavras na hora errada. Às vezes vamos falar alguma palavra que estamos até certo, mas o momento que a palavra é aplicada é no momento, no dia e na hora errada. E por ocasião de nós não termos a direção, nós soltamos aquelas palavras e pagamos o preço. Mas Jesus não, irmãos. Havia com Jesus uma unção, uma capacidade que fazia ele fazer todas as coisas corretas. Então Jesus, quando caminhava aqui nessa terra, ele falou assim, no Evangelho de João, eu não vou abrir lá para a gente não perder tempo, ele cita uma palavra dessa forma: se eu não for, o Consolador não virá. O que teria que acontecer? O Espírito Santo estava em Jesus, dentro de Jesus.
E quando o Espírito Santo estava com Jesus, ele estava fazendo a obra que era necessária, porque o Pai enviou ele. Então, quando Jesus estava aqui, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, e depois que Jesus morreu, depois que ele se entregou na cruz, ele mesmo foi para o céu, e ele falou: agora, Espírito Santo, realiza a tua obra. E ele disse assim, olha, em Atos capítulo 1 diz assim, que sobre todos aqueles que receberam, que testificam a mensagem da salvação, ia receber poder, ia receber unção. E a palavra ali para poder, para unção, é dunamis. Então, irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, eles realizavam milagres não porque ele era somente Deus, porque o Espírito dele é Deus, mas ele era totalmente dependente de Jesus Cristo. E um segredo para você receber uma unção, para ter uma capacidade, para ser mais em todas as áreas, é você se entregar ao Espírito Santo. Quanto mais você se entregar ao Espírito Santo, quanto mais você se encher do Espírito Santo, uma coisa eu te digo, mais você vai lembrar de Jesus. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais perto de Cristo você vai estar, mais vontade de proclamar a salvação você vai ter, porque a obra principal do Espírito Santo é fazer lembrar o que Jesus fez na cruz. A obra principal do Espírito Santo é nos fazermos testemunha de Cristo. E a obra principal do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não vai te dar capacidade, ele não vai te dar força para você, para ele mesmo se gloriar, para falar, olha, não, o Espírito Santo ele não quer glória. O Espírito Santo é uma pessoa, e a unção que ele dá para nós é para que a gente leve a salvação para as pessoas, é para que a gente leve a vida onde há morte, e só há um ser que pode nos dar vida, porque ele disse assim, que nele há vida abundante, é Jesus Cristo de Nazaré. Somente ele tem a vida eterna. A mulher que estava lá no poço catando água, ofereceu água para Jesus, e Jesus falou assim, olha, a água que eu tenho para te dar vai matar a tua sede, e ela vai suprir a tua sede, e ela vai transbordar. Mas na hora a mulher, ela não entendeu. Ela perguntou, mas que água é essa que pode de beber? Então Jesus explicou para ela, a água que eu te der, vai fluir rios em você. E nós acabamos de adorar o Senhor aqui, porque você receber a água do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a capacidade do Espírito, dentro de você vai fluir. Em todas as coisas vão fluir, irmãos. Não tem como uma pessoa ser verdadeiramente, genuinamente, servir a Deus e ser miserável, servir a Deus e não prosperar no casamento, servir a Deus e ir num bem na vida profissional. Não tem como, eu não acredito nisso, é mentira. Todos aqueles que servem a Deus, que se enchem do Espírito Santo, que se enchem do Senhor, eles vão bem em todas as áreas. Ele é uma pessoa que vai prosperar, ele é uma pessoa que vai crescer. Todas as pessoas que servem, essa é a regra, é ser próspero, é crescer, é ter uma unção, seja no trabalho, é ter uma diferença, seja na escola. E eu penso isso. As pessoas que são crentes, irmãos, têm o costume de falar o seguinte: olha, eu tenho que ser humilde. Então eu tenho que ser humilde, eu não posso querer dizer que eu sou o bambambam. Nós não podemos orgulhar.
Mas eu vejo às vezes um menosprezo muito grande nas pessoas, algumas pessoas, que se intitulam que são pequenos e não são, porque dentro de você está o maior Espírito que existe, que é o Espírito Santo. Então você tem que falar para você: eu sou capaz, porque dentro de mim há unção. Eu sou capaz de realizar aquilo, porque dentro de mim há unção. Eu sou capaz de passar na faculdade, porque dentro de mim há unção. É a faculdade mais difícil que existe. Meu Deus do céu, essa faculdade, de cada 100 passa 3. Eu sou capaz, eu tenho a direção, Deus vai me dar unção, eu vou conseguir. Dentro de você é uma unção para prosperar, mas eu não prospero, eu não cresço, a minha empresa não vai, não anda. Não. Se você é chamado para ser um empresário, para ser próspero, para crescer, para plantar no reino de Deus, então Deus te dá uma unção para você guiar a tua empresa. Deus te dá unção para você ter ideias, para você ser próspero. O que nós temos que fazer? Simplesmente crescermos na graça, no conhecimento e na proximidade com Deus, se enchermos da unção do Espírito Santo. Quando o apóstolo estava dizendo para essa igreja aqui, quando ele escreve dizendo que para as pessoas que estavam naquela igreja, que elas tinham a unção do santo e sabia tudo, é porque existiam homens que falavam bem, que conheciam muito bem a palavra, que estavam tentando mudar a cabeça deles. Mas o Espírito Santo não deixa a gente ser confundido, irmãos. Quando você estiver confundido em alguma coisa, você não tem que perguntar para pastor somente, não tem que perguntar para o obreiro. A primeira pessoa que você vai perguntar para o Espírito Santo: Senhor, me dá unção, me dá direção. Me dá unção, me dá uma direção para mim fazer as coisas da maneira certa. Você quer ver como o Espírito Santo guia? E eu quero falar uma coisa aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem tem o hábito, dos casais que estão aqui, de orar constantemente com sua esposa? Levanta a sua mão. E eu sou falho nessa parte, irmão. Eu sou falho nessa parte, porque eu devo orar mais com a minha esposa. Nós que somos casados, temos que orar com nossas esposas. Você quer casar, você tem que orar com a tua esposa, porque é uma só carne. E a diferença, quando você ora só, quando você ora com a sua esposa. Então, homens e mulheres, vocês têm que orar junto. Por quê? Eu lembro uma vez que eu ia fazer o motor do meu carro, mas quando eu vejo outros carros por aí, eu vou na faculdade, não vou levar meu filho no do Vale, só contar rapidinho. Aí eu tô com o meu Corsinha lá assim do lado, eu olho, eu vejo um Honda Civic lá, eu falo assim: eu profetizo que eu vou ter um melhor. Eu vejo um Mitsubishi, eu profetizo que eu vou ter um desse. Não é verdade, irmão? Eu não tenho que fazer isso? Eu tenho que crer nessas coisas. Eu tenho que crer que Deus vai me prosperar, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu planto no reino, eu tenho que crer que Deus vai me dar, uai. Se você dá o dízimo, dá a oferta e você não crê que vai receber nada, não estou fazendo barganha com Deus, não. Com Deus não se faz barganha. Você planta uma semente, esperando que ela cresça e dá fruto. Então eu planto a oferta nessa igreja, porque eu creio primeiramente que aqui é um solo fértil. Amém? Quando eu dou oferta aqui na igreja, é porque eu creio no solo da igreja, porque eu creio que isso daqui é uma plantação de Deus, é uma edificação de Deus. Então eu dou a minha oferta aqui. E quando eu dou a minha oferta aqui, eu falo: Senhor, está vendo aquela oferta que eu te dei? Estou esperando o resultado. Eu cobro o Senhor, eu faço lembrar, porque eu estou pedindo para aquele que é dono de tudo, aquele que pode me abençoar, porque é o Senhor. Eu sirvo a Deus. Então o que acontece, irmãos? Se você planta aqui no Deus está me levando para uma direção de oferta, mas logamente eu vou voltar, o Espírito está pedindo para falar isso, que você plante também oferta nessa igreja,
para você receber, você tem que plantar e você tem que crer que Deus vai dar para você. Por quê? Porque Deus é o Deus que diz na sua palavra que Ele abre a porta dos céus e faz chover a maior abastança, que Ele abre os seus tesouros. Então eu creio que quando eu planto aqui eu recebo. Mas vamos voltar para a unção de Deus. Então você, irmão, que tem a unção do Espírito Santo, que tem a unção de Deus, como aquela igreja que estava sendo advertida pelo apóstolo ali, você sabe se você está sendo levado pela mentira ou se você está andando na verdade. E eu quero relatar que quando você é guiado e ora com a sua esposa, Deus, Ele fala mais com você, porque há um conjunto ali, uma união, uma só carne. E eu lembro que eu estava orando com minha esposa, e eu ia fazer o motor do meu carro, para a gente não perder o assunto, e eu estava orando para outra coisa, estava orando para a igreja, estava orando para cá, estava orando para os irmãos, estava orando nas necessidades, os casais têm as suas necessidades, oram para tudo. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim: sabe aquele mecânico, falou desse jeitinho, aquele mecânico que você ia levar teu carro para fazer o motor? Não leva nele não, não leva teu carro lá não. Eu assustei. E eu falei: amor, me veio agora assim uma palavra dentro de mim, para mim não levar o motor do meu carro naquele fulano. E citei o nome da pessoa. E já estava tudo combinadinho, eu ia levar lá e tinha pesquisado o preço, eu ia fechar com ele lá. Mas o Espírito Santo me deu a direção para mim, porque eu estava orando, e ele falou assim: não leva nele não. E ele nem sabe por que eu não apareci mais lá, faz 2 anos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me guiou. Então você tem que orar e pedir direção. Pedir direção por tudo que você vai fazer. Jovem, que quer namorar, que quer casar, que quer construir uma família, você olha para a menina e fica de queixo caído. Aqueles caras bobão. Só vê beleza. Mas a palavra diz assim que a formosura acaba, é como uma flor, é como uma erva que murcha. Só vê beleza. Ai, fulano tem um olhinho verde, olha rapazinho bonitinho, olha o cabelinho daqui, o cabelinho de... Pura ilusão. Nem pergunta a direção para o Espírito Santo se aquela pessoa é para você namorar mesmo. Se aquela pessoa é para você, se aquela menina que você olha, se ela vai ter a responsabilidade de lavar a tua cueca que você usa. Você nem sabe se é. Você só vê beleza, jovem. Mas você não sabe o dia a dia daquela moça. Você não sabe como ela é com o pai ou com a mãe. Você não sabe como é que é os afazeres dentro de casa, se ela é estudiosa. Então, não pergunta. Mas o jovem espiritual, o que ele faz? Ele não vai só por beleza. Porque eu sei, a beleza atrai. É lógico que atrai. Se eu for no mercado e ver uma maçã feia e uma maçã bonita, em qual que você vai olhar? Você vai olhar, você vai ver a bonita. Você vai querer qual? Você vai querer a fosca, apagada, murcha? Não, você vai naquela vermelhinha, bonitinha. Então a beleza atrai, irmão. Mas tem que tomar cuidado, porque sem a direção do Espírito Santo, você toma uma decisão errada e casa com a pessoa errada, e às vezes a tua unção, que você tivesse casado com a pessoa certa, a tua unção ia ser muito maior, e casa com a pessoa errada, depois a tua unção não cresce igual. Depois você tem uma luta para sempre, porque se casa até que a morte separa, amém? Quem casa aí até a morte separa, diga amém. Quem quer casar até que a morte separe, diga amém. E eu sou desses ainda, até que a morte separe. E eu tenho esse pensamento. Até que a morte separe, irmão. Ou Jesus vem e nos leve.
Enquanto isso, a minha mulher pode ficar desse tamanho, gordona, com o pé inchado, é ela, irmão. Tem que ser. Se ela engordar, vai emagrecer, mas tem que ser ela. Vai emagrecer, mas vai ser ela. Até emagrecer ainda continua sendo ela. Amém? Então, jovem, você tem que buscar a unção do Espírito Santo para tudo. A unção do Espírito Santo, porque quem dá unção para a gente é o Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes, porque há uma unção na igreja, a unção no corpo coletivo da igreja que vem, há uma unção que recai sobre aqueles que são chamados, há uma unção sobre ministerial que vem para as pessoas para dar uma capacidade, há uma unção que vem para aquele que é pastor, para ele ser pastor, há uma unção que vem para aquele que é diácono, há uma unção que vem para cada um, naquilo que Deus te chama, vem uma unção, e você tem que saber qual é a unção que você tem. Porque você não foi colocado nessa terra para ser um nada, para ser um ninguém, para ser um bobo da corte, para não ser um ninguém, não. Se você venceu milhões, porque todo mundo que está aqui dentro é vencedor. Ninguém pode dizer assim, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Mentira. Só vem na terra quem é vencedor. Para você estar aqui, você tem que vencer milhões. Aqueles bichinhos que vai correndo lá assim, ó, você foi o vencedor. Tu era aquilo lá, eu era aquilo lá. E nós vencemos, nós fomos ligeirinhos. Nós fomos os mais espertos. E nós vencemos. Então você foi escolhido. Deus olhou lá você e falou assim, é aquele ali. Você teve que vencer milhões. Eles falam que tem 200, 100 milhões. E foi você que entrou dentro lá, que entrou e gerou e se formou. Então você não pode se menosprezar. Você é a obra-prima de Deus. Amém? Eu já recebi uma unção para o louvor, tá viu? Você é uma obra-prima de Deus. Você é uma raridade do Senhor. Está vendo como é que as coisas fluem? Já vou mudar o louvor que nós vamos cantar. Porque é a unção de Deus, é o Espírito Santo pedindo. Então, irmãos, a partir de hoje, eu quero que você busque ao Espírito Santo. Fique de pé. Vamos buscar o Espírito Santo? Vamos buscar o Espírito Santo. Já que eu falei da unção, campanha da unção. Primeiramente nós vamos se abrir para Ele. O Espírito Santo que é a nossa, que nos capacita, que nos dá a unção. Desde os Velho Testamento, o Espírito Santo ele vem sobre reis, profetas e sacerdotes, homens chamados do Senhor. Recaiu sobre a cabeça de Davi, e Davi era jovem, estava no pasto, apacentando ovelhas. E foi chamado na casa de Jessé, e o profeta lançou sobre ele o óleo. E desde aquele dia, Davi não foi-se mais o mesmo, porque veio uma unção. Veio uma unção sobre Davi.